Graças e paz, irmãos. Mais uma vez, Deus abençoe o seu dia. Eu peço que nesse momento onde vamos nos inclinar sobre a palavra de Deus, que a gente tenha total reverência por esse momento, pelo Senhor, pela sua palavra, que a gente evite conversas paralelas, uso no celular, saídas, só se for o último caso. Mas vamos estar agora diante da palavra do nosso Deus e requer de nós total atenção, diligência para ouvir as suas palavras. Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 1. Fizemos a leitura alternada do capítulo 2 todo, então vamos ler agora os textos, a narrativa que se encontra no capítulo 1 de Mateus, do versículo 18 ao 25. Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Os irmãos encontraram? A palavra do nosso Deus diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, Tu, ó Pai, que é grande, infinito, imenso, a Ti, ó Senhor, nós nos curvamos, reconhecendo que não há outro Deus, reconhecendo que só o Senhor é Deus, que só em Tuas mãos, ó Pai, está todo o poder, que só o Senhor tem nas mãos a vida e a morte, só o Senhor é eterno, só o Senhor, Pai, é autoexistente, só o Senhor, Pai, é soberano. Por isso que nós nos voltamos para Ti agora, com o coração quebrantado e sedento da Tua palavra, da Tua justiça, do Teu amor. Nós Te pedimos, ó Senhor, que esse relato que está na Tua palavra seja mais uma vez luz para as nossas vidas, seja a chama que move os nossos corações para continuarmos dia após dia andando e Te buscando. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ajuda a compreender cada uma dessas palavras, nos ilumina com Teu Santo Espírito, para que possamos entender as verdadeiras boas novas do Evangelho, a Tua salvação que nos foi ofertada, a Tua graça que é maior do que tudo. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos fazer uma exposição um pouquinho além do capítulo 1 de Mateus, então eu peço que você esteja bastante atento, tá? Hoje é o dia 24 de dezembro, significa que pessoas de todo mundo, de muitas nações, se reúnem em famílias, com os amigos, para comemorar o Natal, né? Muitas coisas são ditas de todos os lados. Afinal, o que é o Natal? Existe um grupo dos liberais da teologia
E os outros que, por sua vez, também nunca se preocuparam com Deus, nem firmaram um compromisso com Cristo e a sua palavra, e as Escrituras Sagradas, eles costumam dar adjetivos interessantes para o que é o Natal, para essa época onde as pessoas se reúnem para festejar, comemorar, desfrutar das férias também. Eles dizem, é época de fazer coisas boas. É época de ajudar o pobre, o necessitado. É época de se reconciliar. É época de juntar a família. Esse é para eles o que eles chamam de o espírito natalino. É o espírito natalino que invade o coração das pessoas para um final de ano feliz. Se são os liberais, ou aqueles que não se firmam com Cristo, nem se firmaram, mas que gostam de celebrar, de comemorar nessa época do ano. Em outro extremo, do outro lado, tem aqueles radicais religiosos. Eles já dizem logo, isso aqui é uma festa pagã. Deuses do passado são adorados, são cultuados nessas árvores, nessas guirlandas, nessas coisas, nessas decorações. E começam a dizer que essa tradição de celebrar o Natal é apenas uma coisa vã e fútil que é realizada pelos ímpios, na verdade não pelo povo de Deus. Bem, nós sabemos de fato que o nosso Senhor Jesus provavelmente não nasceu no dia 25 de dezembro. Provavelmente, é quase certo. E que muitos usam disso como pretextos comerciais, né? Vamos fazer essa data para arrecadar, para vender, para ganhar dinheiro. A gente sabe que as pessoas fazem isso. Já outros homens, como a gente viu, pregam virtudes falsas, virtudes humanas. Aquela reconciliação vazia, apenas para uma festa. Momentos depois eles continuam a desprezar os pobres, a brigar com a família, a criar caos e guerras. Já outros acham que isso aqui, o certo é se juntar em volta de uma imagem e adorar um bebê cercado por animais e pessoas, né? Os presépios. Afinal, e nós? Nós, cristãos autênticos, e nós que cremos na palavra de Deus? Por que nós celebramos o nascimento de Cristo? O que nos faz celebrar o nascimento do Salvador? Todo motivo de nossa celebração deve ser constante. Observe, todo motivo da nossa celebração do Natal deve ser constante em nossas vidas. Não apenas nessa data, mas sempre, sempre. De fato, meus irmãos, não há pecado em a igreja se reunir, o povo de Deus, para uma situação especial, em uma data específica, comemorar mais enfaticamente, como fazemos hoje com o nascimento de Cristo. Nós comemoramos o nascimento do Salvador, a encarnação do Verbo. Isso não há pecado nisso. Mas certamente é pecado você não celebrar essa data todos os dias da sua vida. Celebrar hoje não é pecado, mas não celebrar amanhã e depois isso é pecado. Porque o Salvador veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Ele veio viver uma vida que nós não podíamos viver. Ele viveu uma vida de santidade em nosso lugar. Todos os dias da nossa vida deve ser uma constante celebração pelo nascimento, vida e tudo o que Cristo fez em nosso lugar. Morte e ressurreição. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores como nós. Eu me lembro das palavras de Agostinho, relatando o tamanho do feito de Cristo ao encarnar e viver nessa terra. E ele pregando sobre o nascimento de Jesus, ele disse, ele está em uma manjedoura, mas contém o mundo. Ele mama no peito, mas também alimenta os anjos. Ele está envolto em panos, mas nos veste com a imortalidade. Ele não encontrou lugar na pousada, mas fez para si um templo no coração dos crentes. Por isso, essa verdade grandiosa que o Verbo encarnou, que nós devemos adorar todos os dias de nossas vidas. Ele veio para nos salvar. Portanto, todos os dias
devemos celebrar a sua vinda, o seu Natal. Infelizmente, meus irmãos, como muitas coisas, como muitas teorias e tradições são amplamente propagadas, divulgadas pelas pessoas sobre a natureza real do Natal, todo mundo tem uma fórmula, né? E das personagens envolvidas, vamos deixar a Escritura falar. Vamos ver o que a Escritura diz sobre o que é de fato o Natal. O advento de Cristo, Cristo veio. O que é que a Escritura fala sobre isso? Não as tradições, não as imaginações, as filosofias malucas dos homens. Mas vamos ver o que a Escritura nos diz. Em primeiro lugar, o primeiro ponto que eu quero destacar nessa manhã, acerca do texto de Mateus, são as genealogias. O livro de Mateus, o versículo 1, começa bem assim. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Começa assim, o relato do Evangelho de Mateus. É o primeiro versículo do Novo Testamento. E esse versículo segue-se com uma longa genealogia, que tantas pessoas dentro da igreja do Senhor, inclusive, não dão a devida importância para as genealogias. Muitos nem leem elas, eles pulam. Acham as genealogias chatas. Que coisa chata saber de quem fulano é filho de quem. Que coisa enfadonha, que coisa desprovida de significado essas pessoas pensam. Não poderiam estar mais erradas. Eu já antecipo as palavras do apóstolo Paulo ao nosso irmão Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo diz, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus, nós, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura é útil, inclusive as genealogias. É evidente que a grande importância naquela genealogia, nessa genealogia de Mateus, e muitas coisas podemos extrair delas, muitos ensinamentos importantes para nossas vidas. Primeiro, Jesus é rei. E todo rei deve ter uma genealogia. O trono é passado de sucessão, de filho para filho, nas gerações. E Jesus agora é apresentado no versículo 1 como Jesus Cristo, filho de Davi, o maior dos reis de Israel, que por sua vez foi filho de Abraão, a quem tinha sido dada a promessa séculos e mais séculos antes de que eles teriam um lugar para viver. Que viveriam numa terra que mana leite e mel. E que nele, no seu descendente, seriam benditas todas as famílias da terra. Mateus, o evangelista Mateus, ele tem por objetivo apresentar Jesus como rei eterno, que viria sentar no trono de Davi para sempre. E até hoje, o Senhor Jesus reina. Até hoje ele está no trono, não um trono feito por mãos humanas, mas o trono nos céus, ao lado do Pai, governando todo o universo. Até hoje, Cristo é rei e continuará sendo por toda a eternidade. Segundo, Jesus não é apenas rei, mas ele também é o Messias, o Salvador prometido. A descendência de Abraão, a quem ele tinha sido, olha, em Isaque será chamada a tua descendência. O Senhor disse a Abraão, no seu filho Isaque. Não é Ismael, não é em Isaque. Será chamada a tua descendência, uma descendência específica. E mais, por causa de Cristo é dito, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, por causa do Senhor Jesus Cristo. Ao ler a genealogia de Jesus, nós vemos pelo menos 3 grupos de pessoas, 3 grupos de nomes que a gente consegue catar por ali. Vimos aqueles que eram piedosos da genealogia de Cristo, ou seja, homens que serviram a Deus, temeram a Deus como o próprio Abraão, como o próprio Davi, mas também vimos nessa genealogia homens que desperdiçaram sua vida e foram ímpios e reprovados por Deus. Ao ler o livro de Reis, Crônicas, nós podemos ver quantos homens não serviram a Deus e eram da descendência de Davi também. E por fim,
O terceiro grupo é aqueles que nós não fazemos ideia, que não há relatos claros, não tem tantos registros para saber, será que esse foi um homem piedoso ou não? Isso deve mover os nossos corações, meus irmãos, com um senso de temor e respeito muito grande por esse rei, pois ele julgará os impuros. Ele fez com alguns de sua família, alguns que pertenciam à sua genealogia, que não serviram e foram julgados. Que dirá daqueles que não andam em seus caminhos? Que dirá de nós se nós formos impuros? O Senhor julgará. Isso também deve servir de lição para nós, que somos crentes, que somos pais. Não devemos esquecer que a graça e a santidade ela não é transmitida pelo sangue, porque nós cremos, os nossos filhos crerão. Então isso deve mover em nós um senso de obrigação muito grande para ensinar a criança no caminho em que deve andar, para que quando for velho não se desvie dele. Essa é uma obrigação muito grande para todos nós. Então, as genealogias elas têm muitas e muitas coisas para nos ensinar. Em segundo lugar, vamos ver o relato do nascimento do Senhor Jesus. Está escrito em Mateus 1, de 18 a 21, que diz: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá o nome dele, porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. José, ele agora estava recebendo essa notícia do anjo. E como isso deve ter sido impactante, né? Mas se a gente observar, Mateus, ele não faz um relato bem detalhado de como Jesus nasceu. O objetivo de Mateus é outro. O objetivo de Mateus é apresentar Jesus como rei verdadeiro de Israel, o sucessor de Davi. É tanto que Cristo foi chamado Jesus, filho de Davi. Mas Mateus ele não detalha como Maria foi incumbida de tão grande missão. Porém, o evangelista Lucas, ele traz informações mais detalhadas de como Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por isso eu lhe convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Maria estava seguindo a sua vida e o anjo fala isso para ela: salve, agraciada. Ou seja, você recebeu graça e favor de Deus. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha que palavras incríveis. Observe, meus irmãos, que não teve um pedido para Maria. Maria achou-se grávida. O anjo disse: salve, agraciada, você foi abençoada por Deus.
Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Observe, meus irmãos, essas verdades lindas. Maria foi achada por Deus. Foi-lhe confiado tão grande missão. Mas ela não foi perguntada. O Senhor disse: você agora está grávida. Divinamente grávida. Grávida por obra do Espírito Santo, por ação divina. A Virgem engravidou sendo pura. Que grande verdade isso. Isso é a obra do Deus Todo-Poderoso e Criador. Nos versículos 19 e 20 de Mateus, do nosso texto da manhã, nos afirma que José estava reflexivo. Possivelmente ele estava muito angustiado com essa situação. Imagine ele receber a notícia de que sua esposa está grávida, sua noiva, está grávida. E o noivado judeu era um compromisso como um casamento. Era muito sério. Era muito sério. O noivado, o desposório, aquele momento em que eles se encontravam antes do casamento em si, era um compromisso muito mais sério do que o noivado que temos aqui. É o equivalente a um casamento, de fato. A ponto de, se houvesse uma desistência, tem que ele dar carta de divórcio. E ele, sendo justo, o texto nos diz que José era justo. E ele, sendo justo e bondoso, decidiu deixá-la em secreto. E talvez, para quem não conheça a lei do Antigo Testamento, a lei de Deus naquela época, não entenda por que seria bondoso. Alguém poderia pensar: não, bondoso é ele ficar e cuidar, da criança. Mas sendo ela ainda noiva, meus irmãos, desposada ainda com José, ela deveria manter-se pura até o casamento. E como de fato ela estava pura. Pois aqueles que são encontrados em adultério, ou seja, grávida antes do casamento, significaria que ela teria que ser condenada e morta por apedrejamento. E José, agora sendo bondoso, sendo justo e não querendo difamá-la, ele decide deixá-la em secreto, para que nada de mal acontecesse com ela. José pensou em deixá-la para que ela não fosse condenada. Ele preferiu sofrer o dano, a tristeza, a angústia, do que agir sem misericórdia com Maria. Que grande homem, que grande exemplo nos ensina nosso irmão José. Que exemplo de santidade e de bondade. Talvez nós, se passássemos por uma situação parecida, quiséssemos logo que a pessoa morresse, fosse condenada, a ira se acendesse. Mas José, ele foi bondoso. O versículo 21 nos diz que o anjo fala com José e diz: ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E é claro que José ele não foi deixado no escuro. Deus envia um anjo e dá uma ordem para José: não tenha medo de receber como esposa, receba Maria como sua esposa, e mais, ponha o nome dele de Jesus. No versículo 22 e 23, Mateus explica o motivo dessas coisas. Está se cumprindo uma profecia de Isaías. Profecia de Isaías 7,14, que diz: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Essa é a profecia de Isaías. Então temos agora essa maravilhosa pérola que adorna todo o texto sagrado. José deveria pôr o nome da criança de Jesus, que é o mesmo que Joshua, de Yeshua, daí que vem o Yeshua, né? Que significa Deus é salvação. Mas também o texto nos diz que ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. E agora em seus nomes estão expressos a sua natureza e o seu ofício. Ele é Deus e ele veio salvar pecadores como nós.
Por isso que devemos cantar como foi cantado no nascimento de Cristo em Lucas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. A salvação chegou, a salvação já está aqui e é Cristo. Ele é Deus, Ele é verdadeiramente Deus e é o nosso Salvador. O capítulo 1 de Mateus encerra com mais uma expressão da fidelidade e da obediência de José. Ele recebeu Maria como esposa, mas não teve relações. Só que o texto nos diz assim, versículo 25, porém, não teve relações com Maria enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome Jesus. E não havia maldade, pecado em Maria ter relações com José, quando fosse casada com ele. Mas ela se manteve pura até Cristo nascer. Após isso, ela teve outros filhos e a própria Escritura nos relata. Então não devemos extrapolar aquilo que a Escritura nos diz, inventando tradições infundadas. Porque, certamente, a relação sexual dentro do casamento é uma bênção e Maria e José não seriam privados de tão grande bênção do Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós temos agora no relato, na sequência do relato, a visita dos magos do Oriente. Eu peço que você agora avance o texto para o capítulo 2 de Mateus e vamos ver o que está escrito de 1 a 8. É bem certo que nós já lemos em voz alta, de forma alternada, mas vamos nos atentar mais uma vez, Mateus 2, de 1 a 8. Está escrito, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isto, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou, onde o Cristo deveria nascer? Eles responderam, em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, lhes disse, vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Bem de cara, meus irmãos, ao analisar esse texto, nós já podemos observar algumas verdades importantes. Para que algumas falácias, algumas mentiras das tradições, elas caiam por terra. Alguns magos do Oriente, é o que está escrito. Alguns magos do Oriente. Não são ditos quantos magos são, se bem que o alguns implica em pelo menos 2, né, num plural, mas não são ditos quantos são. E muito menos são ditos seus nomes. Belchior, Baltazar. Não. Isso é pura invenção romana. Também não são ditos que eram reis, mas que eram magos do Oriente. Todas essas tradições que a gente acaba sendo exposto a elas podem nos fazer perder o real foco do que a Escritura nos diz. O real significado de tudo de importante que se passou nestes dias. Imaginar reis magos ali adorando o menino numa manjedoura. Está errado. A Escritura não relata isso. Isso faz com que a gente entenda errado as verdades de Deus. Que temos aqui, primeiro, um rei extremamente mau. Esse era Herodes o Grande. Herodes era um homem terrível, maligno. Ele era totalmente paranoico quando se tratava de poder do seu reinado. Ele tinha muito medo de perder o seu trono. Ele tinha medo de alguém usurpar a sua glória, usurpar o seu poder. A sua paranoia era tanta
que Herodes matou alguns de seus filhos, porque ele achou que eles podiam querer roubar o seu trono. Só isso? Não. Ele matou também a sua própria esposa, com medo dela tentar usurpar o seu trono. Entender essas coisas nos ajudam a compreender a Escritura. Muitas outras pessoas próximas a Herodes, ele matou porque julgava que eles eram uma ameaça para o seu poder, para o seu trono, para o seu domínio. E agora, meus irmãos, imagine essa cena. Herodes já era extremamente paranoico. Agora chegam magos misteriosos do Oriente e perguntaram a Herodes: onde está o recém-nascido rei dos judeus? A gente veio para adorá-lo. Imagina o que se passa na cabeça desse homem paranoico. Já tinha matado os filhos, esposa. Esses homens possivelmente eram estudantes de astronomia, talvez, porque viram uma nova estrela que os outros não perceberam, uma estrela brilhante no céu. E divinamente instruídos, eles foram, pela graça de Deus, buscar o Salvador. É dito que eles vieram do Oriente, nem do lugar certo de onde eles vieram está escrito. Mas eles vieram do Oriente, de um lugar longínquo, para adorar o Messias. Eles foram direto perguntar ao paranoico, ao rei, aquele que ia ter essa informação. Observe a atitude que Herodes toma ao ficar alarmado. Ele fica alarmado com tal notícia. Versículo 4 a 6 diz assim: então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhe perguntou onde o Cristo deveria nascer. Ele sabia onde pesquisar a informação. Se é o Messias e o povo de Deus espera o Messias, eu sei a quem eu vou perguntar onde ele nasce. Aos escribas, aqueles que entendem da palavra. Aos sacerdotes. E eles respondem, versículo 5, eles responderam em Belém da Judeia. Ou seja, eles sabiam também. Porque assim está escrito por meio dos profetas. E você, Belém, terra de Judá, ou seja, e tu, Belém, Efrata, de modo nenhum é a menor entre os principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Olha que interessante. Os sacerdotes e os escribas sabiam onde o Cristo ia nascer, porque eles conheciam a palavra de Deus. E Herodes procurou justamente as pessoas que sabiam onde Cristo ia nascer. Mas o que é mais espantoso em toda essa história, meus irmãos, é que aqueles que diziam saber tanto, que diziam ser os líderes da religião do povo judeu, eles não moveram um pé sequer nessa história. Eles não mexeram o pé para ir em busca do Messias, para procurar o Messias prometido. Enquanto aqueles magos vieram do Oriente, distante, guiados por Deus por uma estrela, para adorar ao Senhor, aqueles que se diziam povo de Deus e estavam próximos, não moveram um pé sequer em busca do Messias, em busca do Cristo. E aqui fica uma grande lição para nós. Para que isso não aconteça conosco. Que a proximidade que temos com as coisas sagradas, com os irmãos, com o culto, com os cânticos, que isso não nos deixe anestesiados para a glória de Deus. Que isso não nos deixe inertes. Que não sejamos inertes em buscar e seguir buscando o Senhor dia após dia das nossas vidas. Incansavelmente. Pois Ele é o Deus da nossa salvação. Aqueles homens diziam esperar o Messias. Viviam naquela religiosidade toda, leis e mais leis. Mas o Messias veio e eles não foram adorá-lo. Versículo 7 e 8 relata um estratagema, uma estratégia de Herodes, que fingiu agora para aqueles magos ser um servo de Deus. Ele diz, olha, vão na frente, descubram, investiguem e depois me avisem para eu ir lá adorá-lo. Mentira, ele queria matar Cristo. 7 e 8 diz assim, com isso Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E ele começou a calcular, a estrela apareceu em tal tempo, então o Messias deve ter nascido por essa época. Vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Que malignidade, o requinte dele de malícia e de crueldade. Versículos 9 a 12 relatam agora o encontro dos magos com o Messias. Está escrito,
Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente é diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Eles foram o tempo todo guiados por Deus, por aquela estrela que do alto brilhava. Não era uma coisa gigantesca. Poucos perceberam, os magos estudiosos perceberam aquela nova estrela. Observe que o texto nos diz que os magos eles não encontraram Jesus numa estrebaria, numa manjedoura, como alguns pensam, né? Como alguns pintam ali o presépio, né? Porque os magos eles não viram o nascimento de Cristo. Eles já chegaram, Cristo já estava nascido, já tinha nascido. Os magos entram na casa, está bem detalhado. Eles entraram na casa e viram a criança. A criança já era nascida. Então os magos o adoraram. E lhe entregaram presentes excelentes, requintados, ouro, incenso e mirra. Tudo isso apontava para aquilo que ele estava destinado a fazer. O ouro nos lembra da sua realeza, que ele é rei. O incenso nos lembra do seu ofício profético e sacerdotal. E a mirra, o bálsamo, que ele estava para se banhar com a sua morte. Esses presentes nos mostram que ele estava destinado a nos salvar. Os magos o adoraram verdadeiramente. E depois se foram. Eles serviram ao Senhor e se foram. E não tenho dúvida que eles foram pregando as boas novas da salvação. E como Deus estava com eles, os advertiu para não voltar mais à presença de Herodes. Que contraste, meus irmãos. Que grande contraste nós temos entre os escribas, os sacerdotes, os fariseus e aqueles magos. Isso certamente é um espelho de uma grande verdade para nós. Muitos que imaginávamos que estivessem nos céus naquele grande dia, não estarão. E outros, por sua vez, que eram reputados por nada, como aqueles que se dizem os detentores dos poderes da fé, esses estarão ao lado do Senhor, na glória. De grande verdade a gente tem que guardar em nossos corações, para que a gente nunca se ache como aqueles escribas, como aqueles sacerdotes que sabiam que o Messias ia vir, mas não foram adorar. Mas que o nosso coração, como aqueles que vieram de longe, aqueles magos do Oriente, estejam firmes como o dele, para que a gente venha e sirva ao Senhor. Muitas vezes a gente renega o culto, o domingo do Senhor, o dia do Senhor, para fazer qualquer outra coisa boba, vã, sem importância. Mas viemos aqui adorar ao Messias, ao Rei que nasceu, ao Deus que se encarnou. Se você consegue pensar em algo mais importante do que isso para fazer, é porque você nunca conheceu a Cristo. Quarto lugar, temos agora o Salvador no Egito. O Messias no Egito. Agora somos levados para esse impressionante relato que está no versículos 13 a 15 do capítulo 2, que diz assim: depois que os magos foram embora, após a ida dos magos, ou seja, Jesus nasceu numa estrebaria de fato, mas os magos não viram isso. Quando ele já estava em sua casa, os magos o visitaram. E após isso, depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Ele disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito.
onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Olha que impressionante relato a Escritura nos dá, que faz com que lembremos da sabedoria, da grandiosidade dos pensamentos inescrutáveis do nosso Deus. Como todo o seu decreto se harmoniza perfeitamente e todas as profecias se cumprem da forma que ele decretou. Os magos se foram depois de adorar ao Salvador, certamente levando as boas novas por onde andaram, por onde entraram. Afinal, assim como Simeão viu a Cristo e clamou, eles também devem ter clamado: agora meus olhos viram a salvação. Mas eles deixaram Herodes no escuro. Aquele homem maluco, paranoico, maligno. Certamente a sua paranoia, a sua malignidade não deixaria barato. Ele iria perseguir o Messias com todas as suas forças, com toda a sua hostilidade. Ele não teve compaixão dos seus próprios filhos, da sua esposa. Que irá de um menino de Israel? E mais uma vez somos informados na palavra de Deus que o anjo apareceu a José. Observe que o anjo, ele sempre aparece a José, dá ordens a José, como aquele que lidera o lar. Que José, obedientemente e fielmente, cumpre cada uma dessas ordens, porque era fiel ao Senhor. Agora o anjo disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito, fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. José fez assim como o anjo ordenou. Ele tomou o menino e sua esposa, Maria, e foram para o Egito. Observe esse relato, meus irmãos. Agora, o Salvador, o Cristo, estava peregrinando nas terras do Egito. Nas terras em que o povo de Deus foi escravo por mais de 400 anos. Obviamente, nenhuma das escolhas de Deus é aleatória ou feita ao acaso. Jesus estava no Egito, esperando a morte daquele que reinava e assolava Israel. Para que, assim como Moisés, no passado, que tinha sido levantado como libertador do Egito para tirar o povo da escravidão, o verdadeiro Messias também se levantaria do Egito para nos libertar de uma escravidão muito maior. Daquela que não só lhe prende, que não só lhe força, mas que lhe mata e lhe condena por toda a eternidade. Ela pode lhe fazer perecer no inferno. Essa é a escravidão do pecado. Moisés foi levantado do Egito para libertar o povo da escravidão dos egípcios. Cristo foi levantado do Egito para nos libertar da escravidão do pecado. Cristo foi chamado do Egito quando Herodes morreu, para vir trazer a salvação ao seu povo. A verdadeira salvação que traz consequências eternas. Glória e honra para sempre. E assim se cumpre a profecia do profeta Oséias. Está no livro de Oséias, capítulo 11, versículo 1, que diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. O Natal é realmente lindo. O Salvador veio ao mundo para nos dar vida e paz. Mas ele também reflete muitas coisas terríveis. Os nossos pecados, a maldade do homem. O Criador de tudo teve que se fazer carne. Teve que habitar na criação por causa dos nossos pecados. Se humilhar, fazendo-se como servo. A maldade do homem está claramente expressa nos versículos seguintes, meus irmãos. Com a atitude profana, com a atitude maligna do rei Herodes. Herodes o Grande, como ele se chamava. Que é o nosso Cristo. É Deus conosco, o Salvador. Na verdade, tal atitude reflete o desejo profundo, nojento do coração humano. Daqueles que são totalmente depravados e corruptos. A vontade deles é sufocar a Deus, é matar, extinguir, aniquilar o Senhor. Mas como pode a criatura fazer uma coisa sequer contra o Criador? Como Herodes não conseguiu, ele despeja sua ira em crianças indefesas. Os versículos 16 a 18 dizem assim: vendo-se iludido pelos magos, foi assim que ele se sentiu enganado pelos magos, Herodes ficou muito furioso
e mandou matar todos os meninos de Belém, ou seja, da terra onde os sacerdotes e escribas disseram: ali que está o Messias. E de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos. Ou seja, ele calculou o tempo da estrela, e de 2 anos para baixo ele decidiu matar todo mundo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. São das profecias mais tristes. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque eles já não existem. Tantas vidas inocentes, meus irmãos, ceifadas, tantas famílias desamparadas, tantas famílias destruídas. A atitude maligna de Herodes foi semelhante à de Faraó, que mandou matar todos os meninos hebreus. Vocês lembram disso? No Êxodo. Pois temiam a revolta do povo. Igualmente, Herodes temia perder o trono. Faraó temia que o povo se rebelasse e ele também perdesse o seu poder e o seu trono. Mesmo em meio a ameaças terríveis como essa, o Senhor levantou um libertador no Egito, que foi Moisés. Ele escapou dessa morte, porque o Senhor preservou a sua vida. E Moisés era apenas uma sombra do verdadeiro Messias, que estava para vir e sofrer e padecer a mesma coisa. Agora o próprio Cristo, também preservado por Deus, escapou da morte para libertar o seu povo dos seus pecados, para nos livrar da terrível morte eterna e nos dar verdadeiramente vida com Deus. A profecia que se cumpre é a profecia de Jeremias, capítulo 31, versículo 15, que diz: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor de Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Raquel era a esposa amada de Jacó. Jacó, que foi chamado de Israel. Ou seja, Raquel representava a mãe de todas as tribos de Israel. Mesmo não sendo mãe de todos, ela representava a mãe de Israel. E em seu choro, todas as mães são representadas. Graças ao Senhor, graças ao Salvador, quem cremos, Cristo, nós podemos viver com a doce esperança de que um dia as nossas lágrimas também serão enxutas, porque Ele venceu. Como está escrito em Apocalipse 21:4, Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Em quinto lugar, e último lugar, temos o retorno do Egito. Temos agora o povo de Deus voltando do Egito. A família, o Cristo voltando do Egito. O relato do Natal, ele se encerra assim. De 19 a 23, diz assim: depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Mais uma vez, temos o relato do anjo aparecendo a José e lhe dando uma ordem, pois já finalmente estava morto aquele que queria matar o que é a própria vida. Ele queria fazer apagar a própria luz. E que isso fique estabelecido para sempre, que vocês nunca esqueçam. Todos os inimigos do Senhor morrerão, mas Ele permanecerá eternamente. Todos os inimigos de Deus morrerão, mas Ele permanecerá eternamente. Mais uma vez,
Obedientemente, José ouviu e cumpriu a ordem do anjo. Ele voltou com Salvador para Israel. Não mais foi para a Judéia. O texto nos diz que ele temeu porque Arquelau, que era um dos filhos que Herodes não matou, agora reinava no lugar de seu pai, na região da Judéia. Isso serviu para que se cumprisse mais uma vez a Escritura. Mais uma vez, profecias são cumpridas. E foi morar numa cidade chamada Nazaré para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Ou seja, o sentido que os profetas quiseram dizer no passado é que ele seria um rebento, uma criança de Jacó, um descendente de Jacó. O Salvador veio ao mundo e, sem ainda ter iniciado o seu ministério, era odiado por alguns e reverenciado por outros. Grandes lições ficam para nós nesse relato. Primeiro, que nós tenhamos o nosso irmão José como grande exemplo. Ele praticamente não aparece mais em nenhum lugar na Escritura. E todas as vezes que apareceu, foi para mostrar-se como um homem justo e obediente a Deus. Que sejamos assim, sem precisar das glórias dos homens, sem precisarmos aparecer para isso, ou fazer com o intuito de aparecermos. Também temos o exemplo daqueles magos que incansavelmente buscaram ao Senhor e adoraram, independente da distância ou do que quer que seja, das dificuldades do caminho. Eles estavam lá para contemplar o Messias prometido. Que nós sejamos assim, meus irmãos. Diligentes em servir, em cultuar a Deus no seu santo dia, no domingo, e nas nossas vidas ordinárias, constantemente, com as boas práticas, com as boas obras. Já Maria, ela foi a serva humilde. Poucas coisas também são ditas sobre Maria. Ela foi a bem-aventurada, ou seja, a feliz mulher, que será lembrada para sempre por sua pureza, por sua fidelidade a Deus. Nas palavras de Isabel, sua parente, que exclamou em alta voz e disse: bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Aqui não há razão para adoração a Maria, pois o que faz dela bendita é a graça daquele que estava no seu ventre. Ele estava no seu ventre, mas era seu Deus. Tomemos esses exemplos de humildade, tomemos esses exemplos de santidade para viver a nossa vida para a glória de Deus. Aquele que outrora foi menino, ele cresceu, ele viveu uma vida pura e perfeita, uma vida substitutiva. Ele derramou a sua vida na morte em nosso favor. Ele morreu, ele ressuscitou e certamente há de vir para julgar os vivos e os mortos. Eu encerro a mensagem com as palavras do nosso irmão Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Em um de seus sermões ele diz: aquele por quem todas as coisas foram feitas, foi feito uma de todas essas coisas. O Filho de Deus, pelo Pai, sem mãe, tornou-se filho do homem, por sua mãe, sem pai. A palavra que é Deus, antes de todos os tempos, se tornou carne no tempo determinado. O Criador do sol foi feito sob o sol. Aquele que enche o mundo jaz em uma manjedoura. Grande na forma de Deus, mas minúsculo na forma de servo. Isto foi de tal forma que nem a sua grandeza foi diminuída por sua pequenez. Nem sua pequenez foi superada por sua grandeza. Esse é o Cristo em que nós cremos. Que o Senhor abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Grandioso Deus, nós te damos graças, Pai, pelo teu amor, por tão grande obra, por tão grande salvação, pela bênção inefável de dizer: o Senhor, o Verbo, encarnou. O Cristo, Deus Todo-Poderoso, foi feito servo para salvar servos humildes e pequenos como nós. Nós te damos graças, ó Deus, por tão grande amor, pela tua glória, pelo teu poder, pela tua majestade, pela tua soberania. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Aplica as tuas palavras em nossos corações e nos faz crer e viver verdadeiramente para a tua glória, conhecendo os teus desígnios e amando a tua palavra.
Em nome de Jesus, nos ajuda e nos dá um resto de dia abençoado para a tua glória. Amém.